Já no São Paulo, o Zubeldia atende aos pedidos de torcedores e o tricolor vence com folgas o Vasco por 3-0 para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Preciso falar agora sobre Luiz Zubeldia e o São Paulo. O tricolor voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de um 2-0 sofrível contra o Cuiabá. É que na noite dessa quarta-feira, o São Paulo fez 3-0 no Vasco, no brinco de ouro da princesa, devolvendo o 4-1 do primeiro turno em São Januário. Gols do Luciano no início da partida e do Lucas Moura com a perna esquerda e de cabeça na etapa final. Resultado super importante para dar mais tranquilidade para os jogadores e em especial para o Zubeldia, que já vinha sendo ameaçado de demissão. Importante contar também que o Zubeldia cedeu e acabou aceitando alguns dos pedidos antigos de torcedores do São Paulo, que não gostariam mais de ver Rafinha, Bobadilha e também o Wellington Rato como titulares. Esses três não jogaram. O Rato até entra no final da partida, mas os três não foram titulares e o São Paulo melhorou. O Igor Vinícius na direita, Marcos Antônio como volante e Eric na ponta direita foram as novidades do tricolor. São Paulo começou o jogo mal, depois do gol melhorou e aproveitou dos vários espaços deixados pelo Vasco. Daria até para ganhar com mais facilidade. De qualquer forma, vitória leva o São Paulo para 50 pontos, segue em quinto lugar, mais perto do Flamengo, diferença de 1 ponto para o Flamengo, mas com 2 jogos a mais. O Internacional, que é o maior perseguidor do São Paulo, segue no sexto lugar, são 4 pontos a menos e 2 jogos a menos. Inter que enfrenta o Grêmio no próximo sábado no Beira-Rio. Queria destacar uma frase do técnico Luiz Zubeldia, abre aspas, e eu me sinto muito feliz no São Paulo. Tenho claro que os treinadores sempre são avaliados jogo a jogo. Os números indicam que estamos fazendo um bom brasileiro e temos que seguir esse caminho. Fecha aspas. E você, acha que dá para o Zubeldia continuar ou já trocaria por agora? Usa o espaço para comentário e avalia. Combinado? Alguma notícia sobre o lateral esquerdo do São Paulo, Jefferson? Não espere por grandes nomes para 2025. As possibilidades de Renan Lodge e Wendel ficaram bem mais distantes depois do acordo do São Paulo para a criação ou para a consolidação daquele FDIC, que é um fundo de investimento que o São Paulo imagina ser capaz de garantir 240 milhões de reais. Quando o São Paulo adere a esse fundo, quando o São Paulo fecha com esse fundo, o tricolor se compromete a ser muito mais austero na hora de gastos. E para a próxima temporada, o São Paulo não vai poder, em hipótese alguma, gastar mais com reforços e salários do departamento de futebol, uma cifra superior a 350 milhões de reais. É também por isso que o São Paulo vai passar a investir bastante na base. É muito mais barato investir na base do que investir em jogadores profissionais. E o São Paulo imagina que a salvação do tricolor pode ser a categoria de base, tá? Denis Teixeira, boa noite. Galhardo perdeu o Galopo para o lugar do Nacho. Pode haver a inclusão do lateral esquerdo do River nessa negociação. Em relação a Luan, do São Paulo, pode haver negociação com o Mateuzinho, Luan mais grana? Cara, muita gente tem falado sobre Mateuzinho, mas a impressão que eu tenho é de que isso parte mais de empresários do Mateuzinho do que qualquer outra coisa, porque o pessoal do Vitória assegura que não tem proposta oficial nem sondagem e que o Vitória pede 58 milhões de reais. Então, eu acho que a gente precisa esperar o campeonato acabar para entender o que vai ser do Mateuzinho. Sobre o Galhardo, o técnico do River Plate está muito preocupado com a sucessão do Nacho Fernandes, aquele mesmo ex-atlético. O Nacho tem caído muito fisicamente, né? Inclusive, ele pode se mudar para um clube menor. Há quem diga que ele pode ir para o Ginásio La Plata. E em busca de um substituto, o Galhardo teria indicado o Galopo. Acho que não tem nada a ver a característica de um com o outro, né? O Nacho é aquele 10 clássico, que para, pensa, cadencia. Ele é um ganso um pouquinho mais móvel. Era muito bom jogador. O Galopo está longe de ser um 10. O Galopo já foi utilizado como 5, mas rendeu mais como 8. Vai eventualmente um pouquinho mais para frente. Chegou a jogar de centroavante no Campeonato Paulista, em que ele foi artilheiro antes de se machucar, mas fora da posição dele, né? De qualquer forma, essa possibilidade de o Galopo ser negociado é algo que mexe com o São Paulo. O tricolor está disposto a ouvir propostas e pretende recuperar um investimento feito de 6 milhões de euros. Leonardo Prieto, você trocaria o Galopo pelo Nacho? Mais uma compensação financeira? Precisaria ter uma boa compensação financeira. Até acho que o Nacho é o tipo de jogador que o São Paulo não tem hoje no seu elenco. Mas o Galopo é muito mais jovem do que o Nacho. Quer ver? Deixa eu dar uma checada, só para ver qual que é o valor de mercado do Nacho.
O Nacho já era veterano quando jogava no Galo, né? Nacho Fernandes. Ao fundo vocês escutam o Matheus. Ó, não, Nacho Fernandes entrou no zagueiro. Não, não é esse aqui que eu quero. Esse aqui, Nacho Fernandes. 1,82 m. Ele tem quantos anos? 34 anos de idade. Avaliado em 1.800.000 euros. Até acho que está muito alto esse valor. Mas o Galo foi comprado por 6 milhões de dólares, né? O Henrique, o Ed, o Oscar deve estar jogando muito. Que toda live querem saber se ele vem. O Henrique aqui é uma posição meio carente, essa de meio atacante, né? Por exemplo, o Oscar no São Paulo, para mim, cairia como uma luva. E, de fato, os números dele na China são espetaculares. Mas sempre a gente precisa fazer essa ressalva de que a China não é o melhor dos padrões, né? O Carlos Manuel, Nicola, o Antony pode voltar para o São Paulo? Não, Carlão. Qualquer jogador de muito nome, especulado ao São Paulo, é bom que você desconfie ou desacredite. Eu acabei de citar o Oscar, mas o Oscar também está praticamente descartado. Oscar, Renan Lodge, Wendel, o próprio Antony. O São Paulo não vai ter condição financeira para fazer muitos investimentos no ano que vem. O São Paulo vai precisar se adequar a uma nova política de austeridade, tudo por causa daquele FDIC. Só para vocês terem uma ideia, esses 350 milhões que o São Paulo vai ter para investir com futebol no ano que vem equivalem a menos dinheiro do que o São Paulo investiu em 21, em 22, em 23 e em 24, tá? Para a camisa 10, quais são as opções no mercado, Nicola? O Oscar é a melhor de todas, disparado. É o melhor meia nessa lista. Eu cheguei a divulgar um vídeo com 62 jogadores que estavam livres no mercado. E o Oscar figurava nessa relação, né? O Luiz Fernando do Atlético Goianiense não é um 10. O Mateuzinho do Criciúma pode jogar de 10, mas tá longe de ser também uma unanimidade. Eu acho que o Oscar... certamente o Oscar é o melhor de todos. Então é isso aí, né, família? Ontem o São Paulo não jogou bem, né? Isso é verdade. O São Paulo ontem não fez um bom jogo. Poderia esperar até mais do São Paulo. Não podemos se iludir, porque foi um jogo mentiroso, onde o São Paulo se aproveitou da fragilidade defensiva do Vasco. Isso aí é fato. O time bem fraco defensivamente. Também não incomodou o São Paulo, né? O São Paulo não sofreu perigo. Mas o Vasco estava tentando o tempo todo se impor, mandar no jogo. Acho que foi um erro do técnico deles ter mandado Coutinho e Paê para cima do São Paulo. O meio campo deles ficaram muito expostos, né? E uma zaga lenta ali com o Maicon, onde o Lucas deitou e rolou ali, né? O lance do segundo gol. O Lucas sai em alta velocidade, o Maicon não é tão veloz assim e conseguiu fazer o gol. E o primeiro gol, um frango chutado de longe ali, que qualquer goleiro pegaria. E o goleiro aceitou, a bola passou por baixo das pernas dele ali, que deixa o São Paulo bem confortável ali. O Vasco ficava com a posse de bola, tocando para lá para cá, mas não conseguia achar os buracos na defesa do São Paulo. Teve até um lance ali com o Paulo Henrique, lateral direito do Vasco. Acho que o Coutinho, não sei se ele tentou tocar pro Verratti, chutar, não sei se que ele fez, que ele acabou fazendo nenhum nem outro, chutou para fora. E o São Paulo foi o único lance de perigo ali do Vasco na questão do primeiro tempo. O Verratti bem chato, subindo, ganhando todas as bolas na área ali praticamente. Um cara muito ruim ali, muito ruim que eu falo, é muito chato de dar com ele ali no cabeceio, mas sempre atrapalhado pelo zagueiro ali, né? Os zagueiros conseguiram atrapalhar quando não conseguia vencer, mas atrapalhava ele de não conseguir cabecear a bola com o objetivo que ele pretendia colocar. Um jogo bem assim fácil para o São Paulo, não sofreu, também não teve um jogo espetacular, mas ganhou pela fragilidade defensiva do adversário. São Paulo, em poucos que chutou o gol, fez gol, tá? As outras bolas tudo errou, bola para fora, vários chutes que teve para fora, mas as bolas que entrou foi gol. A maioria das bolas que chutou no gol foi gol. E as que foram para fora, umas 4, 5 chutes para fora. Se tivesse ido no gol, talvez até entraria, mas a bola nem no goleiro pegou, nem na trave, saiu diretamente para fora. Acho que foi uma vitória muito boa, né? Dá um suspiro aí para o Zubeldia. Mas não vi que foi um bom jogo do São Paulo. Esse é fato, não foi um bom jogo. O São Paulo não fez uma partida espetacular, apesar do placar mentiroso, 3-0. Não foi um excepcional jogo do São Paulo. O São Paulo chegou e dominou o Vasco, não.
não foi completamente errado. O São Paulo saiu ali nos contra-ataques e fez o gol ali, sendo completamente dominado pelo frágil Vasco da Gama. Essa é a verdade. Se o Vasco tivesse uma zaga mais sólida ali e um meio de campo mais firme, mais duro, eu acho que dificilmente seria outra história. Mas o São Paulo se aproveitou, não é culpa do São Paulo, culpa é do Vasco, que agora tem que uma semifinal pela frente, onde eles vão ter que corrigir o erro deles para esse caso eles quiserem ir até a final. Mas é melhor aí eles se preparar, porque o Galo deve vir muito pesado para cima deles. Enfim, essa foi a notícia de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal também e ative o sininho. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo.